Dali, meu povo lindo da Escola Nova Esperança, professor José Ribamar com vocês para mais uma aula de História. E agora vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial, o Free Fire da vida real. Vamos lá, meu povo. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, gente, foi um conflito que ocorreu de 1914 a 1918. Esse historiador aqui, chamado Erich Hobsbawm, fala que foi o primeiro grande conflito que envolveu todas as potências, grandes potências que existiam no mundo, né? O resultado dessa guerra, gente, 9 milhões de pessoas mortas. Ah, professor, por que ocorreu essa guerra? Primeiro motivo, imperialismo. O imperialismo, gente, foi uma política de domínio e expansão territorial de um país sobre outro, especificamente dos europeus contra os africanos, né? Outro motivo é o pan-germanismo. Os povos da Alemanha se unificaram, né, e começavam a disputar principalmente o comércio com outros países, né, criando assim uma rivalidade. Outro grande motivo que gerou a Primeira Guerra Mundial foi o pan-eslavismo. Os povos eslávicos uniam-se para combater o Império Austro-Húngaro. E é importante frisar um pequeno detalhe que ocorre nessa rivalidade. É a partir dessa rivalidade, gente, que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, por quê? É porque aí ocorre o assassinato do herdeiro austríaco Francisco Ferdinando. Esse camarada aqui, ó. Ele com sua esposa Sofia são assassinados. E a partir daí começa a Primeira Guerra Mundial. Professor, antes disso, no pan-eslavismo, né, no pan-germanismo, no imperialismo, não estava ocorrendo a guerra? Não estava, gente. Só que cabe frisar um pequeno detalhe. O mundo estava em paz, porém estava se armando. Sabia que ia ter uma guerra, então todo mundo estava se armando. A Mundial ela tem algumas fases, como por exemplo 1914, chamada de Guerra de Movimento. É o período em que os países eles vão avançando. Por exemplo, a Alemanha invade a Bélgica, invade a França, né? Por que, professor? Ela tinha confiança do seu grupo político. Como eu falei para vocês, formaram grupos políticos. A Tríplice Entente, que está aparecendo aqui para vocês, né? Que era o Reino Unido, a França, a Rússia, contra a Tríplice Aliança. E a Itália. Itália que vai sair do conflito depois, vai mudar de lado. A bicha é traíra, tá, ok? Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em blocos políticos, tu de um lado e nós de outros, né? Então a Itália ela vai sair do conflito, vai mudar de lado, né? E vai dar um grande impulso nessa guerra, né? A segunda fase, gente, é chamada de Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras era aquela guerra em que os soldados cavavam buracos e se escondiam, né? Foi o período mais longo da Primeira Guerra Mundial. Então eles cavavam os buracos e lá eles ficavam, né? Só que em 1917 a Rússia ela vai sair do conflito, gente. Vai ter a Revolução Russa no seu país e tudo mais, e ela vai sair do conflito, tá, ok? Ocasionando assim a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? Vai dar um impulso, porque nesse período vai ter um grande avanço tecnológico, vão inventar aviões de guerra, tanques, metralhadoras, né? Vários aparatos tecnológicos que até antes não existia, né? E ocorreu também o pós-guerra, que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, gente, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, gente, era um tratado que eles fizeram basicamente para humilhar a Alemanha. A Alemanha ela não poderia ter um exército com mais de 100 mil pessoas. A Alemanha tinha que devolver vários territórios. Ou seja, foi um tratado feito para a Alemanha ser humilhada. O que foi um dos motivos para ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Primeira Guerra Mundial, resumido, facinho para vocês.